Esse é o Conversa Fiada, Psicologia e muito mais. E hoje, nesse primeiro encontro, estamos com o psicólogo James Winter. O James, além de psicólogo, ele é podcaster do Reflexões de Inverno e, como psicólogo, você faz atendimento online, né? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre como você vê isso que a gente está fazendo aqui, o que você já vem fazendo há algum tempo. Você acha que devemos mesmo estar aqui nesse ambiente, usando a internet, usando as mídias sociais? Cara, primeiramente, olá para quem está me vendo. Muito obrigado pela apresentação. Sou podcaster, psicólogo e chega de currículo, né? Então, cara, tem uma coisa muito interessante. A gente vive hoje em dia numa sociedade que não dá mais para a gente tirar a internet do nosso convívio. Hoje em dia você não tem mais aquelas pesquisas de as pessoas passam 3 horas mexendo na internet. Não, hoje em dia você passa 24 horas, a internet está ali. Com essas evoluções foram surgindo novas formas de comunicação, como o YouTube, o podcast. Com isso também as profissões também foram se adequando à internet. Hoje em dia, por exemplo, você não vê vendas que não funcionam por um WhatsApp. Dito isso, a psicologia ir para a psicologia online é um caminho totalmente natural, porque tem muita conversa que fala assim, mas a psicologia online não é boa, não é eficaz, por causa que você tem que estar ali com o paciente. Para determinados casos, sim. Para determinados casos, é claro que você tem que estar com o paciente, o psicólogo online não vai resolver. Mas para outros, sim. E existe uma demanda. Existe, por exemplo, se você parar para pensar, o quanto de brasileiro que está fora do seu país e não sabe falar a língua daquele país, me diz como é que essa pessoa, que por muitas vezes está sozinha, sem outras pessoas para conversar, vai ter uma ajuda psicológica. Os psicólogos de lá, se tiver, vão ser em outras línguas. Então, uma pessoa com uma internet, hoje em dia, ela consegue ter um atendimento psicológico com um brasileiro e poder explicar as relações. Porque o psicólogo é isso, o psicólogo não dá conselho, é o que eu sempre falo, sabe? O psicólogo é um questionador, sabe? Então, independente se o cara vai estar lá no Japão, está aqui no interior de Goiás, o trabalho funciona quase de uma mesma forma, sabe? A gente tem que questionar. Sabe? Então, novas possibilidades de chegar a esse público, né? Que essas mídias acabam dando para o psicólogo, né? Novas formas de alguma forma ajudar, né? Você falou, tem gente que está fora do Brasil e precisa de atendimento, então... Tem gente que está em um local que não tem psicólogo, mas tem internet. Tem gente, tipo assim, você não precisa nem ir para fora do país. Às vezes você é um estudante que está fazendo faculdade, acabou de chegar numa faculdade numa cidade que não tem um atendimento bom, então é muito caro. Os preços que hoje em dia se faz na internet é muito atrativo, sabe? Para a pessoa começar uma terapia online. Só que assim, logicamente, até no Conselho Federal de Psicologia tem na cartilha. Existem limitações, sabe? A gente não trata paciente em crise, por exemplo, porque não tem o que a gente fazer à distância, sabe? Uma coisa que eu faço, por exemplo, eu pego um atendimento de uma outra cidade, eu procuro na cidade ver se tem psicólogos também. Porque se em algum momento esse paciente entrar em crise, eu tenho contato de um psicólogo que às vezes pode estar auxiliando lá, sabe? Logicamente não vai ser todo lugar que vai ter um psicólogo para auxiliar assim, sabe? Claro. E sobre essa questão, mais especificamente falando do psicólogo, vamos falar recém-formado, que já não é o seu caso, mas é o meu, e muitas vezes tem medo, né, de se posicionar nas redes sociais. Tem até uma página que eu sigo que vale dar os créditos para ela que eu vi lá, então eu vou deixar aqui embaixo, que ela fala sobre alguns medos que os recém-formados muitas vezes têm de se posicionar nessas mídias, que é muitas vezes o medo do CRP, do CFP, igual você falou, muitas vezes também o medo de que os pares, que os colegas de trabalho vão achar de você estar ali se posicionando. E o terceiro ponto que ela fala é o medo que nós mesmos psicólogos temos de nos posicionar, por achar que somos recém-formados, não temos uma bagagem, e às vezes acabamos querendo esperar ter um mestrado, um doutorado para começar. E ela vem trazer que não, né? A gente, apesar de uma dessas especialidades, 5 anos de bagagem que a gente tem na faculdade, né? E é muito interessante que você traz
uma frase do Brasil, não sei se você tirou lá na sua conta do Instagram, você coloca alguma coisa do tipo, esqueça o currículo e ouça o meu podcast. Isso. É uma coisa muito interessante, porque assim, ao contrário de um curso de medicina, a gente tem 5 anos, mas dentre esses 5 anos, normalmente é 1 ano e meio que você faz o estágio propriamente dito em clínica, porque as faculdades hoje em dia elas formam apenas para a clínica, praticamente. Então assim, a gente sai com uma bagagem que tipo assim, a gente vive 1 ano tratando pacientes, normalmente numa clínica escola, só que mesmo assim a gente sai com uma certa síndrome de impostor. Fala, cara, eu estava lá tratando, mas eu tinha um supervisor, sabe? Eu tinha alguém que estava comigo. E quando é você, por você, dá muito medo. Eu mesmo, hoje em dia, você falou, não tanto, mas assim, tem 1 ano e meio, 1 ano, sei lá, que eu estou formado. E comecei a atender há 1 ano. E assim, todo o atendimento meu, por enquanto, vem com um pouquinho de carga de ansiedade antes dele começar. Porque alguma coisa na minha cabeça me diz que assim, cara, a psicologia é muito ampla. Aí o que eu faço? 3 horas antes do atendimento, eu estudo. Eu estudo o caso, vou procurar referência, porque a internet está aí para isso, sabe? E continuo estudando para mim ver quem já trabalhou daquilo e como que deu certo. Eu posso falar que hoje em dia eu estudo mais do que na época que eu fazia faculdade. Porque na época que você fazia faculdade nem tudo te interessava, você tinha que estudar coisa que era maçante, com professores que não eram muito bons. Então assim, hoje em dia eu sei o que eu estou procurando. Eu sei o que eu estou estudando. Então sim, tem esse medo. Quando você fala sobre psicólogos se posicionarem em redes sociais, os 3 pontos que você trouxe é interessante. Porque esse medo dos pais. Psicólogo é conhecido por ser tipo assim, uma classe desunida. Não sei se é pela forma da nossa profissão ser autônoma e tipo a gente meio que vai se virando. Então assim, meio que ninguém quer muito ajudar o outro. Aí eu estava conversando com uma psicóloga que me ajudou, que me deu muitas dicas. E ela me falou uma frase que eu não esqueço. Então assim, o psicólogo ele tem a mania de achar que quando você ajuda alguém, você está ajudando um concorrente. E na verdade, você não está criando um concorrente, você está criando um cara que te admira. E eu admiro ela por isso, sabe? Então, quando um psicólogo ele se une a outro psicólogo para falar, não, cara, vamos trabalhar junto, porque você tem essa coisa, se eu for te ajudar, você vai ter que me pagar o horário de uma sessão, sabe? Só que parece que depois que a gente sai da faculdade, os caminhos tudo vai para um lado, sabe? Eles não se encontram, não tem muito essa parceria. Então, sim, o lado dos pares parece que fica mais difícil. E a parte de se mostrar mesmo, né? Porque, é claro, você acabou de sair de uma profissão. E outro, não é todo mundo que tem vamos falar, um arrojo ali de, cara, eu converso bem, eu sei manter um programa. Eu também não sabia quando eu comecei meu podcast. Eu fui fazendo, eu fui treinando, eu fui estudando, eu fui ouvindo quem já fazia mais tempo, sabe? Então, assim, todas essas conexões, hoje em dia, fazem eu ter um podcast que é relativamente até bom, sabe? Tem bastante download, sabe? Mas, assim, foram construídas com o tempo, assim como 5 anos de faculdade. Esse é o ponto que eu queria chegar, que você mencionou, que é essa questão de que não é obrigado também, por ter essas mídias, todo mundo ir ali se posicionar, né? E você falou, é uma nova possibilidade de chegar ao público, mas a gente também tem que ser honesto com a gente e com o público mesmo e saber para que a gente está indo ali, né? Não é só porque tem que ir banalizar e todo mundo tem que ir para as redes sociais, né? Porque as redes sociais também tem uma dualidade aí, apesar de dar essas novas possibilidades para a gente chegar ao público, apesar de ela nos aproximar, ela nos afasta também do público muitas vezes. Com esse tanto de informação que a gente tem na internet, com esse tanto de gente falando sobre, às vezes o público acaba achando que isso substitui ir ao psicólogo, ou ir à psicoterapia, ou uma análise. E é importante a gente deixar claro que não substitui, né? O que a gente está fazendo aqui, uma pessoa procurar uma análise, procurar uma psicoterapia, né? A gente tem vários fenômenos aí do que você falou. A gente tem o fenômeno de testes online, onde uma pessoa vai e faz um teste online de ansiedade e pronto, eu sou ansiosa e usa isso como desculpa, mas mesmo assim não procura tratamento, sabe? E
Nossa luta hoje em dia não é com os psicólogos, não é com os psicólogos que estão passando informação, fazendo divulgação científica. Porque falar de psicologia, falar das síndromes, isso não é um tratamento, é divulgação científica. Você precisa saber dos sintomas, você precisa saber como que acontece, qual é a quantidade. Igual, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, sabe? E explicar a ansiedade, isso não é um diagnóstico da pessoa que está ouvindo. Isso é só informação. Só que aí a gente tem um outro lado desses neo-coaching, vamos falar assim, porque quando eu falo dos coachings, eu tento não generalizar, porque eu acredito que existam coaches que sim são úteis, que são necessários, que estudam para fazer um trabalho que não é psicoterapia. E ok, esses caras, às vezes, igual coach que te ajuda a estudar, a se programar para estudar, sabe? Pô, muito bom, um cara que eu estou pagando para ele me ajudar a me organizar, isso é ótimo. Agora eu sou muito contra os coaches que usam instrumentos da psicologia e fazem uma suposta psicoterapia, que não resolve, que faz uma coisa online, tipo, veja esse vídeo e você vai se curar da depressão. Tipo, não vai se curar. E, na verdade, acaba deixando cair pra gente, como psicólogo, pacientes cada vez mais destruídos, sabe? Porque passou por um cara que falou uma coisa, passou por outro que falou outra, passou por outro que usou terapia de cristais, outro que usou reiki, e nada resolve para ele, sendo que, tipo assim, um psicólogo mesmo, sério, que, tipo assim, usa os dados científicos para fazer o trabalho dele, sabe? Poderia ter ajudado antes, sabe? E, sim, não é para todo mundo, não é para todo mundo. A gente tá na internet, é muito complicado porque a dualidade entre o psicólogo e a pessoa na internet meio que se mistura. Eu saí do Facebook e uso meu Instagram só para divulgar, não fico usando, eu uso mais o Twitter hoje em dia, e mesmo assim com uma certa cautela. Por quê? No Facebook eu emitia muita opinião pessoal. Isso eu criei muita inimizade, principalmente nas épocas de eleições. Sabe, meu posicionamento, quem ouve meu podcast sabe que meu posicionamento é de esquerda. Então eu briguei muito nas redes sociais das pessoas e dei muita opinião. E eu fiquei pensando, como psicólogo, eu vou ser uma pessoa pública. Então, eu vou deixar para dar minha opinião apenas no meu conteúdo que é público, que é o meu podcast. Então, lá no meu podcast, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha opinião embasada. Então, por que eu tenho essa opinião? Eu tenho tempo para explicar ela. E uma compartilhada no Facebook não tem como emitir uma opinião certa. Então, eu saí um pouco dessas redes sociais para evitar esse tipo de coisa, porque acaba acontecendo. Essa é outra questão também muito importante, né? Que atravessa nós psicólogos nas mídias sociais, não só os psicólogos, essa questão de como separar, né? O pessoal, o profissional. Eu particularmente resolvi não separar o Instagram pessoal e profissional do que eu vou postar, mas eu sei que eu preciso ter um tato, um cuidado com o que eu vou falar nessa conta. Mas eu acredito que com ética, com bom senso, né, a gente pode sim estar aqui, né? É interessante, né, você falar ética. Tipo assim, a gente vai, quando vai tirar a carteirinha do CRP, a gente tem uma aulinha lá que não ajuda muito, é só explicando. Aí lá vai eu, porque eu fui produzir um vídeo, e vai lá eu ler o código de ética do psicólogo. E cara, se você vai ler ali, mano, não tem nada difícil, sabe? Não tem nada difícil, até onde vai a propaganda, por exemplo, até onde você pode se mostrar, é tudo básico, pô. Não ser preconceituoso. Pô, eu acho que é o mínimo para as pessoas humanas, sabe? Não ser preconceituoso, o psicólogo ainda mais, sabe? E aí, cara, você falou, eu tenho que ter um pouco de tato. Sim, porque a partir do momento que você pega aquela carteirinha, é uma responsabilidade tão grande, cara, porque a gente não é medicina, mas pode acabar com a vida da mesma forma, sabe? A gente sabe o poder que tem no estudo da mente humana. Por quê? Porque não é todo mundo que estuda a mente humana. Se a gente tivesse um mundo onde todo mundo estudasse psicologia, não precisaria de psicólogos. E talvez as pessoas entenderiam suas próprias mentes. Como a gente entende, porque a gente é um estudioso da área, é muito perigoso. Então, quando você vai fazer um vídeo, ou quando você vai fazer uma propaganda
fala, eu curo depressão, fala, ô, alto lá, cara. Primeiro que, tipo, não é nem um consenso sobre o que é depressão, quais são as causas ainda, sabe? Questão de curar, né? Em questão de curar, sabe? Tipo, o Conselho Federal, ele bate em cima, não existe cura, sabe? Na prática psicológica, tipo assim, a gente não pode testar alguma coisa, você está curado. Você pode estar momentaneamente sem os sintomas, você pode ter aprendido a lidar com os seus sintomas, mas curado é uma coisa que a gente não fala. Então é isso, gente. Obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo, cara. Bom, deixar minhas redes sociais, que é sempre procurar no Facebook, não mais, mas procurar no Instagram e no Twitter, você procura por James Winter ou então por Reflexões de Inverno. E procura Reflexões de Inverno no YouTube, no seu agregador de podcast. E é um programinha assim de psicologia, mas é de cotidiano. Então, eu gosto muito de misturar psicologia para explicar com o cotidiano. Então, se você tiver interesse, procura a gente lá também. É um dos objetivos também desse canal, dar uma misturada também disso aí.